Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Oficina Esotérica. Para quem não me conhece, o meu nome é Isabel Martins, eu sou a criadora e fundadora da página de Facebook Oficina Esotérica, deste canal de YouTube e da página de Instagram Isabel Martins Oficina Esotérica. Estas três redes sociais, estes três canais, dedicam-se maioritariamente ao estudo e à divulgação da cartomância nas suas diferentes vertentes, com tarô, com Petit Lenormand, também conhecido como baralho cigano, com a cartomância tradicional, com as cartas de jogar tradicionais, com baralho espanhol, com veras síbilas, com o oráculo de Portugal, que foi um oráculo criado por mim e pela Carla Wallace, entre muitos outros oráculos. E hoje vimos para a habitual previsão semanal, a contar de dia 12 de maio a 18 de maio de 2025, e vamos fazer a habitual progressão da semana, princípio, meio e fim da semana, com o Moonlight Night Oracle. Isto é um oráculo que contém 44 cartas, mas eu vou usá-lo apenas com as 36 cartas habituais do Petit Lenormand. Ele está dividido dessa forma, tem as 36 cartas que dizem respeito ao Petit Lenormand, ao baralho cigano, e depois tem mais umas quantas de cartas até às 44 que prefazem a totalidade do oráculo Moonlight Night. Vou também tirar uma carta de força com o Tarot, com o Weird World Tarot, uma carta de força com arcanos maiores e com arcanos menores. Vou usar duas cartas do Moonlight Legends Card Deck para fazer referência à parte lunar desta semana. Nós vamos iniciar a semana na segunda-feira com a lua cheia em Escorpião e vamos avançando na semana para a lua balsâmica em Sagitário, lua balsâmica em Capricórnio, e terminaremos a semana, aliás, começaremos a próxima semana, domingo, com a lua balsâmica em Aquário. E eu irei tirar duas cartas deste oráculo para nos dar uma indicação sobre esta lunação cheia, esta lua cheia em Escorpião. E por fim irei tirar uma runa de força com o oráculo mágico das runas da Mónica Bonfiglio, da editora Alfabeto, que adquiri recentemente e é muito bonito e muito prático de usar. Vou só clarear a minha voz, bebendo um pouco de café, um pouquinho de café, para energizar a nossa leitura. Muito bem, vou baralhar cartas. Vou começar por baralhar o Petit Lenormand, o baralho cigano, mentalizando como irão decorrer os próximos 7 dias para todas as pessoas que se sintonizarem com este vídeo e queiram obter uma mensagem clara, direta e objetiva para os seus corações e para as suas vidas. Relembro que estas leituras são intuitivas, coletivas, gerais, não vão ressoar com todas as pessoas. Peguem só naquilo que fizer sentido para vocês, o que não fizer sentido, deixem fluir, lancem no universo, porque pode ser para outra pessoa qualquer que esteja a visualizar o vídeo. Muito bem. Vamos baralhar um pouco as cartas. Eu gosto de baralhar ao vivo para poderem ver todo o processo aleatório de tiragem das cartas. Demora um pouco mais, mas também nos dá aquela sensação interessante e muito agradável de suspense para vermos o que vai sair nas cartas. Se são novos aqui no canal, contemplem a ideia de subscrever o mesmo, de ativarem o sininho das notificações para terem sempre indicação quando colocamos um vídeo novo na plataforma, e deixem um gosto, porque o vosso gosto é motivacional para nós que somos criadores de conteúdo. Precisamos de crescer e por isso eu faço estes pedidos. Comentem também,
na caixa de comentários de onde nos estão a ver. É sempre bom saber que há pessoas espalhadas por todo o país e por todo o mundo a verem-nos. Eu penso que já está baralhado o Petit Lenormand, vou efetuar o corte. Ficou uma carta. Vou fazer um leque. Estas cartas não deslizam tão bem quanto outras. Vou tentar tirar o mais aleatoriamente possível. Princípio da semana. Saíram duas cartas. Eu vou considerar a primeira o meio da semana, a última o final da semana, e vou tirar uma carta para nos indicar o que está a obstaculizar e o que está a favorecer. Muito bom, muito bem, certíssimo. Muito bem. Vamos então dar início à leitura. Vamos começar pelo princípio da semana, segunda e terça-feira. Começamos com a carta do urso. Aqui um urso bastante feroz. Bom, a carta do urso, de facto, assinala-nos a possibilidade de haver algumas questões com pessoas de autoridade na nossa vida, com as quais temos que ter algum cuidado para que esse poder e essa autoridade que exercem sobre nós ou sobre as situações não seja demasiado abusivo. Mas eu tendo a ler a carta do urso como a escola europeia, e a escola europeia tem muitos epítetos positivos para esta carta, nomeadamente o crescimento, o empoderamento, a grande capacidade de gerir os nossos recursos de forma favorável, de forma benéfica. A liderança é uma carta que nos assinala muito essa componente e pode-nos falar de pessoas de facto de poder na nossa vida, tanto ao nível familiar, eventualmente figuras maternais ou paternais que têm muita influência nas nossas vidas, mas também pessoas a nível profissional, também a nível social, mas particularmente a nível profissional. Falam-nos de diretores, de chefes, de patrões, de pessoas que estão em lugares de mando e que se interessam pelo consoante, para as pessoas para quem eu estou a fazer esta leitura, e as auxiliam de alguma forma a atingir objetivos e metas. Também é claro que é uma carta que nos fala dessas mesmas características dentro de nós próprios. Eu não vejo a carta do urso como uma carta de inveja, como na escola brasileira, mas de facto os assuntos de poder abusivo têm que estar em cima da mesa, porque a carta do urso de vez em quando fala-nos de alguns excessos, e excessos a todos os níveis. Eu posso falar de excessos na alimentação, excessos na bebida, excessos no esforço físico, excessos de índole intelectual, e portanto temos que ter cuidado com esses excessos quando esta carta sai. Mas é uma carta de crescimento, é uma carta de progresso e é uma carta de muita liderança. Avançamos na sequência da semana e para quarta e quinta-feira temos uma carta muito positiva, a carta do trevo. A carta do trevo eu também a leio como na escola europeia, mais concretamente na escola alemã, porque existem muitas escolas europeias e até muitas escolas dentro dos próprios regionalismos. Dentro da escola alemã existem algumas variações e dentro das outras escolas, da flamenga, da belga, da francesa, existem algumas diferenças, mas a carta do trevo habitualmente é vista como uma carta de sorte, é a pequena sorte no baralho Petit Lenormand. E, portanto, pequenos golpes de sorte podem surgir neste meio de semana que devem ser agarrados com ambas as mãos para podermos modificar a nossa vida para muito melhor. Estes golpes, estas pequenas oportunidades surgem de forma singela, de forma simples, por vezes são muito desapercebidos se não estivermos atentos a essas oportunidades que a vida, o universo nos está a dar
e, como disse, devemos agarrar, mesmo que nos pareçam coisas muito simples, elas podem mudar a nossa vida para muito melhor. Portanto, leveza, mais possibilidade de haver situações a desenrolarem-se de forma positiva, é também o que esta carta nos indica. E para o fim da semana temos a carta do navio, que nos fala de mudanças de rumo de vida. São mudanças lentas, não são mudanças muito drásticas, nem muito repentinas, nem muito rápidas. Elas são mudanças que se dão passo a passo, paulatinamente. Fala-nos também esta carta de trocas comerciais. Trocas, em princípio, trocas comerciais ou culturais, ou trocas de alguma forma, em termos de comunicação, com aquilo que é diferente de nós, com aqueles que são diferentes de nós. Pode ser com o estrangeiro e pode ser com pessoas que estão próximas de nós, mas que são muito distintas e nas quais tem que haver um certo cuidado para se lidar, para que haja de facto um benefício de ambas as partes nessas trocas culturais, intelectuais e comerciais que se possam estabelecer no final da semana. O que é que está a obstaculizar a semana? O que é que está a dificultar a semana? Bom, a carta da montanha. A carta da montanha também saiu a semana passada, no princípio da semana. E, portanto, aqui há algum obstáculo externo que causa muito cansaço físico, como eu costumo dizer sempre que sai esta carta, que não está a favorecer a evolução da semana. Eventualmente, apesar de haver aqui a possibilidade de golpes de sorte e de boas oportunidades a serem agarradas, e de mudanças de rumo para vidas mais, para uma vida mais positiva, como assinala ao fim da semana, há eventualmente algum obstáculo com o qual temos que lidar durante a semana que vai fazer com que ela não se desenvolva da melhor forma. Portanto, temos que ter atenção a todos os cansaços e a todos os excessos, como eu referi no princípio da semana com a carta do urso. E as outras duas cartas têm um caráter muito positivo para o meio da semana e para o fim da semana, portanto eu penso que o obstáculo estará mais no princípio da semana e eventualmente com alguma pessoa de autoridade, como referi. Digo sempre, quando sai a carta da montanha, que estes obstáculos externos são ultrapassáveis. Estas pessoas que nós podemos ver eventualmente como inimigas, como inimigos, trazem experiências de vida que são contornáveis, não vão perdurar muito tempo, porque uma montanha é contornável ou escalável e o obstáculo pode-se ultrapassar. O que é que está, contudo, a beneficiar a semana? Bom, uma das cartas mais auspiciosas do baralho cigano, do Petit Lenormand, a carta do Sol. De facto, temos aqui a grande sorte a beneficiar a evolução da semana. Se temos os pequenos golpes de sorte no meio da semana, temos a grande sorte, a carta de sucesso, de abundância, de vitalidade, de alegria, de felicidade, a dar o seu toque energético para favorecer a semana. O que também nos fala de uma atitude positiva perante as circunstâncias de vida desta semana. Se tivermos essa atitude positiva, alegre, bem disposta perante a vida, é muito provável que a semana decorra na melhor forma e da melhor forma. E bom, com o Petit Lenormand foram estas as energias para os próximos 7 dias, a contar de dia 12 de maio de 2025 até dia 18 de maio de 2025. Vamos agora tirar uma carta de força com o tarô, com os arcanos maiores e com os arcanos menores. Muito bem. É só separar os arcanos maiores dos arcanos menores. Peço desculpa por não ter feito isto com antecedência,
para não tornar o vídeo tão longo, mas não houve essa oportunidade. Muito bem, vamos tirar cartas com os arcanos maiores. Vamos tirar uma carta de força com os arcanos maiores. E depois com os arcanos menores. Bem, eu penso que já estão baralhados. Vamos efetuar o corte. Tirar uma carta de força com o... E sim, temos o Imperador. Vamos então tirar uma carta de força com os arcanos menores. Esta carta do Imperador vem na sequência do princípio da semana com o Lenormand. É aquele urso, é aquela liderança e aquela pessoa de autoridade e de poder nas nossas vidas que surge neste princípio de semana. Bom, vou efetuar o corte. Fazer um leque e tirar uma carta. Duas cartas muito auspiciosas para estes próximos 7 dias. Temos a carta do Imperador, como eu referi. Portanto, as questões de mando, de organização, de disciplina, de liderança, de autoridade, de poder, de autodomínio estão na ordem de trabalhos para esta próxima semana, para estes próximos 7 dias. A carta do Imperador, quando sai, mundanamente pode nos indicar alguém de autoridade, como eu referi também na carta do Urso no princípio da semana com o Petit Lenormand, que se interessa pelo consulente, que se interessa pelas pessoas para as quais eu estou a fazer esta leitura e que estão a assistir a este vídeo e as ajudam a atingir objetivos, a atingir as suas metas de alguma forma. Também é uma carta que nos pode indicar que nos temos que imbuir dessas características de poder próprio, de domínio, de disciplina, de autoridade, de liderança, para poder fazer face às circunstâncias de vida que nos surgem durante a semana. Mas é uma carta muito auspiciosa que promete, portanto, muito poder de realização e de manifestação no real. É uma carta estável, é uma carta que nos fala do provedor, daquele que provê à família, à empresa, aos projetos de alguma forma. As questões de autoridade também têm que ser chamadas aqui quando sai a carta do Imperador, porque o Imperador também nos assinala a possibilidade, por vezes, de haver algum abuso de poder nessa autoridade, nesse autoritarismo que pode surgir por parte de alguém ou da nossa parte, e temos que ter cuidado com essas situações. A carta do Arcano Menor é muito auspiciosa, é um 9 de ouros, um 9 de pentáculos, que nos fala de um tempo de mais calma para podermos usufruir dos prazeres da vida e para podermos, portanto, usufruir também dos esforços que fizemos até agora. De alguma forma, vermos reconhecidos esses esforços e termos um momento de relaxamento, de calma, de alegria e de sentido de realização e de completude também que esta carta nos indica. Uma carta muito boa para situações financeiras, pode pressupor a entrada de dinheiro que será muito bem-vindo, ou a capacidade muito grande de gerir os recursos, que também era uma característica
que a carta do urso tem a grande capacidade de gestão dos recursos, de poupança, de gerir bem os nossos dinheiros e os nossos recursos materiais. Bom, e com o tarot foram estas as energias para os próximos 7 dias. Vou agora retirar as duas cartas que fazem referência à alunação que está em vigor esta semana, nestes próximos 7 dias. Lua cheia na segunda-feira e lua cheia em Escorpião. O que é que estas cartas nos dizem? Bom, a lua cheia é um tempo para celebrar aquilo que nós atingimos, as nossas realizações, e para nos libertarmos daquilo que já não nos serve e honrar a culminação dos nossos esforços. É uma carta de completude, de realização, de celebração, de libertação e de colheita. Uma lua nova tem estes epítetos. E uma lua nova em Escorpião, muito concretamente, fala-nos em deixarmos para trás a dor do passado e abraçar a nossa transformação pessoal, indo passo a passo, inteiramente, para dentro do nosso poder e para trabalharmos dentro de nós o nosso poder. Libertação, renovação, empoderamento é o que esta lua cheia nos dá como mote para estes próximos 7 dias. Vou agora lançar uma runa de força com as cartas do Oráculo Mágico das Runas da Mónica Bonfiglio, um oráculo que eu adquiri recentemente através da livraria de Sintra, a livraria Zéfiro, uma livraria que tem coisas muito interessantes. Vou dar a indicação de que duas das livrarias que eu mais gosto atualmente para comprar baralhos, para comprar livros de espiritualidade, de oráculos, de artes divinatórias, de esoterismo, de magia, enfim, todas as coisas com as quais nós trabalhamos aqui pelo canal é a editora Zéfiro e a editora Senda, mas existem muitas outras. Mas contudo, estas duas foram as últimas que eu utilizei para adquirir algum material e algumas ferramentas oraculares. Bom, vou então baralhar um pouco as runas, as cartas rúnicas na realidade, porque isto não são nem as pedrinhas, nem os pedacinhos de madeira, nem os pedacinhos de metal das runas. Embora eu também tenha runas dessa forma, mas como eu não domino este oráculo, embora conheça o significado de muitas runas e conheça o nome das runas e alguns significados, não domino ainda este oráculo e tenho alguma dificuldade em o utilizar noutras formas que não sejam cartas rúnicas. Eu própria já elaborei, criei as minhas próprias cartas rúnicas, fiz as minhas cartas rúnicas e estou também a pensar fazer outras com outro design para poder utilizar aqui pelo canal. Eu penso que já estão baralhadas as runas, as cartas rúnicas. Vou fazer um leque e vou tirar uma carta. Tivaz é uma carta de comando, de empoderamento. O empoderamento está muito na ordem de trabalhos para estes próximos 7 dias. É de facto reclamarmos para nós o nosso próprio poder, sem ser de forma abusiva, mas isso está muito na ordem de trabalhos para o dia. É uma carta de comando, de coragem, de dedicação, fala-nos da solidão do guerreiro e fala-nos de uma grande capacidade de discernimento para fazer avaliações que possam levar a decisões certeiras, muito certeiras na nossa vida. E bom,
Foram estas as energias para os próximos 7 dias, para a semana de 12 a 18 de maio de 2025. Espero que esta leitura tenha feito algum sentido, que possa ser útil de alguma forma, servir de farol para vocês poderem navegar a próxima semana de forma mais prevenida e mais agradável. Também quero desde já agradecer todas as interações com o canal, nomeadamente as visualizações, os gostos, os comentários, as partilhas. Convido-vos a deixarem novamente o vosso gosto aqui neste vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas. Ajudem-me a ajudar mais pessoas e também partilhem este vídeo com alguém da vossa família, dos vossos amigos, das vossas amigas, que vocês considerem que se poderia beneficiar e que, com este tipo de leituras e que poderia gostar deste tipo de leituras. Sendo assim, despeço-me até ao meu próximo vídeo, desejando a todos uma excelente semana. Até lá!